Oiê, tudo bem? Eu sou a Giovanna Pocorni e esse é o Streaming Brasil. É um projeto acadêmico feito por mim, pela Natália, pela Laura, pela Bianca e pelo Gabriel. Nosso projeto ele visa relacionar as músicas com fatos históricos da América Independente dos séculos 19 e 20. Nele a gente vai analisar algumas músicas, relacionar o contexto das músicas com os acontecimentos históricos da época e fazer uma breve discussão a respeito da relação entre eles. Ideologia, um termo tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de se entender. Ideologia, ele é um termo polissêmico, ou seja, ele possui vários significados sobre o mesmo termo. Na visão clássica, o termo tem o significado de uma espécie de uma ciência capaz de organizar e estudar o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Na parte crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe dominante para manter a sua legitimidade sobre as classes dominadas. Podemos ver a ideologia também como um conjunto de ideias que constroem um segmento. Por exemplo, as tribos urbanas. As tribos urbanas elas possuem uma identidade em comum e a ideologia se encaixa aqui como uma espécie de cola que une esses microgrupos dentro da sociedade que representam uma conformidade de pensamento, de estilo de vida, de modo de se vestir, um sertanejo, pop, nerd, os crossfiteiros. Então, tudo isso é uma tribo social e toda essa galera está envolvida dentro de uma ideologia em comum que elas consideram importante e a seguem. Mas o que isso tem a ver com a América Latina, com a América Espanhola? Bom, da mesma forma que escolhemos um grupo ideológico para construir a nossa identidade, alguns líderes latino-americanos fizeram algo parecido, a começar por Simón Bolívar. Ele foi uma figura muito importante na história sul-americana. Começou a sua luta pela emancipação das colônias espanholas aqui na América, como projeto ideológico principal a unificação e fortalecimento dessas colônias, né? A transformação delas numa grande república federativa semelhante aos Estados Unidos, quando houve a unificação das 13 colônias. A criação de uma identidade nacionalista para o Bolívar seria pautada na história da resistência, na história de luta dos povos colonizados pela Espanha, né? E todos os interesses daquela nação seriam voltadas para os interesses do povo. Uma construção ideológica de nação fundamentada nos interesses do povo sobre a elite, né? Então seria uma transformação de baixo para cima, dos interesses do povo sobre os interesses da elite. E com tudo isso, ele conseguiria afirmar a legitimidade da independência daquelas nações, né? E construir uma unificação identitária. O povo americano seria a unificação de todas as pessoas, né? Porque ele queria unificar os países da América. E com isso ia fazer uma oposição ao racismo que estava vigente naquela época, que seria a civilização versus a barbárie. E com isso, né, fechando o Bolívar, seria a construção de um mito fundador que coubesse todos os americanos. Outro personagem muito importante para a compreensão da construção ideológica do povo sul-americano é o Domingos Faustino Sarmiento, que é essa figura
bem alegre, aí no canto, como vocês podem ver. Ele instituiu um projeto político muito importante para a Argentina naquela época, né? E ele tentou levar esse projeto para o resto da América do Sul. Seu projeto estava baseado numa visão liberal que se constituiria em levar a civilização para a barbárie. Mas como assim civilização para a barbárie? Para isso, a gente tem que retornar um pouquinho antes e entender a situação de... Para isso, a gente tem que retornar um pouquinho antes e entender como estava organizado a situação social, política na Argentina daquela época, né? No século XIX. Existiam vários grupos sociais, mas os que mais se destacavam eram os gaúchos e os caudilhos. O caudilho é aquele grande proprietário de terra com uma base política no poder local. Ele tem o controle sobre a sua terra e sobre as pessoas que trabalham na sua terra e sobre todos os segmentos subordinados à estrutura ligada à produção da terra. Por outro lado, o gaúcho, ele é o homem do campo, ele é o trabalhador viril, que tem aquela força de trabalho, que enfrenta a natureza, que enfrenta as forças da natureza. Ele é muito resistente, ele é muito resiliente e o Sarmiento via isso com bons olhos, né? O gaúcho, ele enfrentava o sol, a chuva, os ventos, as mazelas da vida. E isso era muito bem visto pelo Sarmiento, né? Essa resistência do povo. E assim, o Sarmiento, o homem ideal para ele seria levar a civilização para esses homens, né, do campo e acabar com os caudilhos. Porque para o Sarmiento, o homem ideal seria o homem civilizado e a superação do caudilho. Para o Sarmiento, os gaúchos, ele era a barbárie. E ele precisava levar a civilização, a educação nos moldes europeus para esse homem, para o homem bárbaro, e transformar ele no homem ideal, no homem civilizado. E esse homem, essa construção de uma nacionalidade, de uma identidade civilizada, superaria o caudilho, superaria todas as forças do caudilismo na Argentina daquela época. E assim, o padrão civilizatório para o Sarmiento, como eu já havia dito, seria nos moldes europeus. Então, para que isso acontecesse, ele implantou escolas, ele construiu bibliotecas, ele educação, ele criou bibliotecas, ele estimulou a imigração europeia para a Argentina. Nesse caso, a gente tem que se atentar que a imigração não era dos espanhóis, porque para o Sarmiento, a Espanha era o grande mal, e é por isso que ele queria superar os resquícios dessa identidade essa identidade na Argentina. As escolas, a imprensa e a imigração ajudaria a difundir os ideais do homem civilizado, né, do padrão que o Sarmiento estava procurando, dessa ideologia do homem civilizado, do homem bom, e também auxiliaria no povoamento de algumas terras da Argentina que estavam vazias, né, que não tinha bastante gente morando, porque os pequenos centros urbanos que haviam na Argentina eram cheios, mas o restante do território argentino não. Então, isso também auxiliaria na população, né, no povoamento daquelas terras. O Domingos Sarmiento, essa figura muito simpática, tinha um projeto político fundamentado na fusão desses dois mundos, do mundo da barbárie com o mundo civilizado, e essa fusão faria o homem ideal para ele. Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito.
Bom, agora a gente deixa um pouco a Argentina de lado e vamos falar sobre o Peru. José Carlos Mariátegui foi uma figura muito revolucionária para sua época. Se a gente pode se a gente pode definir ele como uma palavra, eu particularmente definiria como revolucionário. Assim, porque as ideias, os ideais dele para a época eram muito avançados. De origem muito pobre, ele começou a trabalhar muito cedo. Ele começou a trabalhar como entregador de jornal, num jornal local lá do Peru. E ele foi subindo aos poucos, né, de cargo dentro do jornal. Primeiro ele começou sendo como se fosse um corretor das escritas, depois ele virou escritor dentro daquele jornal. Foi crescendo dentro daquele jornal e se tornou uma figura impopular e popular ao mesmo tempo, né? Começou a ter umas ideias mais para a esquerda, voltadas para o socialismo. Ficou uma temporada na Europa, que ele foi exilado lá quando houve um golpe. E voltou para o Peru com mais ideias revolucionárias, mais ideias da esquerda, né? E aí ele voltou-se para os problemas do seu país, do Peru, né? E ele desenvolveu um projeto político ideológico que unificasse a América por meio da luta popular e o interesse de classes. É muito importante a gente saber disso. O Peru era um país minerador e acabou sendo explorado por outros países imperialistas antes da Primeira Guerra Mundial e até durante a Primeira Guerra Mundial, quando estava no ápice da guerra. E aí as matérias-primas produzidas no Peru iam para fora, iam para o exterior para serem usadas pelas empresas dos países imperialistas da época, não sobrando quase nada para o Peru. E com isso foram acarretando várias crises, crise de trabalho, crise salarial, crise política, crise social dentro do Peru, né? Porque ao mesmo tempo que a carga de trabalho estava sendo muito alta nas minas, e os mineradores começaram a protestar. No campo também isso foi se agravando, fez falta a trabalho, tanto nas minas quanto no campo. Isso foi gerando um grande desconforto entre os peruanos e sendo o pavio de toda a ideia política que estava vindo por trás do Mariátegui e todo o barulho que essa ideia fez, né? Durante todos aqueles anos. A sua construção de nação seria pautada numa... A gente precisa entender que o Peru não tinha uma classe política dominante, né? Uma classe burguesa em si. Como era um país recentemente emancipado, recentemente independente, então ainda não tinha uma criação de uma burguesia. E o Mariátegui, ele queria o quê? O primeiro passo para a sua revolução seria a criação de uma burguesia nacional, né? A criação de uma classe que seria dona dos meios de produção mesmo. A criação de uma classe burguesa nacional, de uma força liberal e uma autonomia nacional peruana. E a partir disso, ele ia romper com essa realidade, né? Ele ia romper com essa classe, ia romper com essa relação de trabalho e dominação dessa classe peruana, ia trazer para o país uma revolução socialista, né? Então ele ia primeiro implantar uma classe, né? A ideia dele era primeiro implantar uma classe para depois destruí-la. Então é uma ideia muito, muito chamativa, muito revolucionária para a época. E a começar pela oposição ao imperialismo. Então, falar disso nos anos de 1920, que é quando ele começa a se politizar, quando ele começa a... E ao começar com a oposição ao imperialismo yankee, ao imperialismo dos Estados Unidos, uma luta anti-imperialista, que isso eu acho que é muito importante a gente ressaltar. Para ele, assim, vamos usar das nossas matérias-primas para as nossas indústrias e assim crescer no mercado externo. E o nacionalismo para o Mariátegui era isso, era ver os problemas internos, ver os problemas de dentro do país dele e resolver visando o bem-estar do seu próprio país. Não é aquele tipo de nacionalismo de todo mundo na Paulista com a bandeira do Brasil. Não, é mais ver o problema interno
do seu país e resolver os interesses internos dele, sendo e tendo uma autonomia própria, e não sendo manipulação ou um fantoche dos outros países imperialistas. Ele também queria nacionalizar as terras e as indústrias. Ele também queria nacionalizar as terras e as indústrias do Peru, né? E com isso, forças internacionais não poderiam intervir na economia e na política peruana. E assim como Sarmiento queria compartilhar da sua ideologia com todos os países, ou a maioria dos países latino-americanos, o Mariátegui tem essa mesma ideia de uma unidade popular americana, tornando-se um só. Ele também defendia a internacionalização do Canal do Panamá, a livre navegação dentro do Canal Panamá, porque até então só os Estados Unidos tinham o controle do canal e assim ele decidia quem ia e quem vinha do canal, quem podia circular do canal, e toda a produção do Peru precisava escoar para algum lugar, e esse lugar seria o Canal do Panamá. E assim ele vem com umas mudanças estruturais de poder na economia nacional, na política, incentivando a criação de partidos nacionais. E toda a unificação da América seria por conta da luta de classe. Para ele, nada funcionaria a não ser a luta de classe, o povo para cima dos demais, o povo acima da elite. E para finalizar, né, para o Mariátegui, só assim que se construiria uma nação, uma ideologia nacionalista do Peru e dos países latino-americanos, né, com a luta de classe. Estão no poder, ideologia, eu quero uma pra viver. Então é isso, gente. Eu acho importante ressaltar que a ideologia sempre esteve presente nas mais diversas épocas históricas, desde a antiguidade e até hoje. Sempre que houver um líder com ideias, não necessariamente revolucionárias, mas sempre com uma ideia forte, que contagie, e sempre que tiver pessoas para o seguir e propagar as suas ideias e compartilhar o que você pensa, né, e difundir isso dentro de uma sociedade, sempre haverá crenças ideológicas. A ideologia ela tem um papel muito importante dentro da sociedade, que seja para guiar ou para doutrinar, seja para o bem ou para o mal. E você, qual é a sua ideologia para viver? Conta aqui. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro.